Saluton, pessoas! Existe variação linguística no Esperanto? Este é o tema de hoje. Veja só, primeiro, o que é variação linguística? Variação linguística é o processo pelo qual a língua vai variando no tempo, né? Então, por exemplo, o português de hoje é diferente do português de 50 anos atrás, a língua portuguesa de 50 anos atrás, e varia no espaço, né? Então, o português que se fala lá em Recife é diferente do português que se fala lá no Acre. Tá? Existem sotaques diferentes, jeitos diferentes de pronunciar as palavras, jeitos diferentes, palavras diferentes também, né? Então, exemplos, né? Mandioca, no Brasil inteiro se fala mandioca, mas no Nordeste geralmente se fala macaxeira, e no Rio de Janeiro, até onde eu sei, é aipim, né? É uma mesma coisa, é a mandioca, mas existe mandioca, macaxeira e aipim. Outra diferença curau, é curau, né? Curau. Curau, dependendo da região do Brasil, significa um tipo de comida, e dependendo da região do Brasil, significa outro tipo de comida. Eu não sei dizer exatamente, que eu não sou entendido, mas enfim, é diferente, tá bom? Outro exemplo. Lama. Lama no Brasil inteiro, você sabe o que é lama, né? Areia, terra, misturado com água. Lá em Cuiabá, no interior do Mato Grosso, nas cidades mais antigas do Mato Grosso, lama é tijuco. Tijuco, mas o que é tijuco? Tijuco vem da palavra tijuco, que é um tipo específico de lama. Lá, tijuco é lama de modo geral, né? Lá eu digo pra quem é o cuiabano raiz mesmo, né? O cara assim que é filho de cuiabanos, neto de cuiabanos. Então é essa palavra que se usa lá, tá bom? E a variação linguística é interessante porque lá em Cuiabá, por exemplo, o sotaque cuiabano está aos poucos desaparecendo, porque a cidade está crescendo muito por migração. Então muita gente de fora do Mato Grosso está migrando para Cuiabá, tá não, né? Migrou muito da década de 70 e 80 para Cuiabá, então o sotaque lá é um sotaque muito mais do interior de São Paulo, né? Que é também do norte do Paraná, que é do Mato Grosso do Sul também. E o sotaque cuiabano, propriamente dito, está restrito a poucas pessoas, a uma parte lá das pessoas que hoje moram em Cuiabá, das pessoas que nasceram em Cuiabá, beleza? Então isso é variação linguística. A questão é, existe essa variação linguística no Esperanto? Porque, afinal de contas, variação linguística é uma característica específica das línguas naturais, das línguas não artificiais, das línguas não planejadas, das línguas que não foram desenhadas, não foram criadas por uma pessoa, por um grupo de pessoas, né? E a resposta é que sim, tá? Então existe variação linguística no Esperanto. É uma variação linguística muito pequena, tá? Então, por que acontece com o Esperanto? O Esperanto ele é planejado, o pessoal, tem gente que diz que ele é artificial, mas ele realmente não é artificial, porque ele tem várias características de uma língua natural. Ele só não surgiu como as línguas naturais, mas ele funciona como uma língua natural. Mas enfim, e essa é uma das características de língua natural que o Esperanto tem. Então o Esperanto surgiu em 1887, né, foi criado lá por um polonês, o Zamenhof, que criou o Esperanto, mas a partir do momento que ele botou o Esperanto na praça, as pessoas começaram a usar o Esperanto, escrever em Esperanto, ler em Esperanto, falar em Esperanto, ouvir em Esperanto. E então, a partir de 1887, o Esperanto deixa de ser uma língua artificial para se tornar uma língua natural, uma língua com características de uma língua natural. Tá? Isso faz com que algumas palavras surjam em Esperanto, assim como algumas palavras surgem na língua portuguesa. Mas existem palavras que surgem? Existem, gente. Não existem coisas... As coisas não surgem, conceitos novos não surgem, coisas novas não surgem. Então as palavras, para nomear aquilo, surgem também. Isso acontece também com o Esperanto, que apesar de ser uma língua planejada, o surgimento de novas palavras no Esperanto não é um processo necessariamente planejado. Até existem alguns modos de se construir palavras em Esperanto, e este modo, né, ele é geralmente utilizado para a criação de palavras, mas em alguns momentos ocorre uma esperantização de palavras de outras línguas, tá? Então, por exemplo, neologismos, né? O neologismo é um tipo de variação linguística. Existe neologismo em Esperanto? Existe, tá? Exemplo, como é o verbo abrir em Esperanto? Abrir em Esperanto é malfermi, tá? Malfermi surgiu da derivação da palavra fermi, então fermi é fechar em Esperanto, mal é o prefixo, é o multiplicador de palavras do Esperanto utilizado para designar o sentido oposto do que aquele radical está dizendo, então malfermi é o contrário de fechar, portanto malfermi é abrir.
tá? E malfermi é utilizado em toda a Esperantolândia, se fala malfermi com significado de abrir, beleza? No entanto, existe um neologismo para a palavra malfermi, que é ovri. Ovri. Provavelmente quem é esperantista que está me ouvindo agora nem sabia disso. Por quê? Porque ovri é um neologismo, eu não sei exatamente há quanto tempo existe, mas é um neologismo, tá dicionariezado lá no PIV, que é o Pleno Illustrita Vortaro, que é o dicionário o dicionário de referência da Esperantolândia, tá? É o dicionário de referência de Esperanto, é Esperanto em Esperanto. Então é a grande referência das palavras que existem no Esperanto, na Esperantolândia, tá? Beleza? É isso. E ovri tá lá, tá? Ovri tá lá e tá como neologismo. Então, eu sinceramente já ouvi ovri em algumas situações, mas é muito raro, as pessoas não usam muito, mas existe e tá lá, é uma variação linguística, tá bom? Então, em Esperanto, existem duas palavras para a palavra abrir. Existe malfermi e existe ovri. E ovri, na verdade, é um neologismo. Tá? Ou seja, não foi uma palavra criada por Zamenhof. Portanto, é uma palavra que surgiu naturalmente no vocabulário do Esperanto, assim como acontece nas línguas naturais, portanto, uma variação linguística, beleza? Outro exemplo de variação linguística no Esperanto. Então, quando surgiu o computador? Como é que surgiu a palavra computador no Esperanto? Aliás, como surgiu a palavra computador em português? Primeiro, o computador foi inventado na Inglaterra por um inglês, né? Por um grupo de ingleses, e eles deram um nome em inglês, obviamente, computer, né? Então, computer, que vem do verbo compute, que em português significa computar, né? E aí, em português, o verbo computar foi... Para criar a palavra para o computador, a gente pegou o verbo computar e transforma em computador. Assim como existe o cortador, não tem? O cortador de grama, por exemplo? É um instrumento utilizado para cortar, cortador de grama. O aspirador de pó. Então você pega o aspirador de pó, é um instrumento para aspirar, não é isso? Então o cortador é um instrumento para cortar, o aspirador é um instrumento para aspirar, o computador é um instrumento para computar, tá? Computar, processar informações, tá? Lembrei de outro, o secador é um instrumento para secar, não é? Então, é isso. Em Esperanto, o que aconteceu? Inicialmente, quando surgiu o computador, o computer, como a palavra surgiu, né, na língua inglesa, o Esperanto pegou essa palavra, o Esperanto, assim, a Esperantolândia, né, eu não sei exatamente como é que foi esse processo, enfim, eu sei muito pouco sobre isso, mas eu sei que foi mais ou menos assim. Computador, em Esperanto, era computero. Então pegou o computer, do inglês, colocou o O no final, tá? Para ficar mais no formato do Esperanto, tá? Esperantizou a palavra computer e aí criou a palavra computero, tá bom? Gente, outra coisa, eu não tô colocando legenda nesse vídeo, tá bom, gente? Mas eu vou colocar todas essas palavras que eu tô falando em Esperanto, eu vou colocar na descrição. Então, para quem quiser saber como é que se escreve essas palavras que eu estou dizendo, dá uma olhada na descrição. Vai ter lá malfermi, ovri e agora computero, tá bom? Então, computero, tá? Então, computero era a palavra para computador em Esperanto, pelo menos há indícios de que era, né? Isso faz tanto tempo, eu realmente não vivi essa época. Mas, aos poucos, essa palavra evoluiu, tá? Então, computador, hoje em dia, não é computero, tá? Por quê? Porque acontece, surgiu uma outra palavra em Esperanto, também neologismo, que é a palavra computi, tá? Computi, essa terminação i é a terminação de verbo, tá? E computi, em Esperanto, pode ser traduzido para o português como computar, tá bom? Então, computar em Esperanto é computi, tá? E assim como em português nós temos essa terminação ador para instrumento, então né, cortador, aspirador, secador, computador, nós temos em Esperanto esse sufixo também, que é o sufixo, o multiplicador de palavras, ilo, tá? Então, ilo, por exemplo, tranchi é cortar, tranchilo é cortador, beleza? É isso. Seki é secar, sekilo é secador, tá? Então, em Esperanto, computi é computar, computilo é computador, beleza? Então, por que eu tô falando isso pra você? Porque o malfermi e ovri mostra uma variação linguística que é o tal do neologismo, né? E computilo, que antes era computero, mostra uma variação linguística no tempo. Então, no passado do Esperanto, em algum momento, não sei exatamente quando, foi computero, e hoje todo mundo usa computilo, tá bom? E quero dar ainda para vocês um outro exemplo de variação linguística, que é um exemplo
que eu tenho a impressão de que é um bom exemplo, tá, gente? Os esperantistas que estão me assistindo me corrijam se eu estiver errado, mas eu observei uma variação linguística no espaço, né? Então existe uma palavra que a gente usa muito aqui no Brasil, e os americanos também parece que usam também, mas que na Europa, ou só no leste europeu, não sei se na Europa todo, eles usam uma palavra diferente, tá? Porque são sinônimos. E qual é a palavra? Mercato. Então, o nosso mercado, nosso supermercado, onde a gente compra as nossas coisas, né? Comidas e outras coisas mais. Em Esperanto, mercado é mercato, tá? Mercato, tá? Mas existe uma outra palavra também utilizada para o mercado, que é a palavra bazaro, tá? Bazaro, é até interessante, né? Bazaro nos lembra bazar, né? E bazar, de alguma forma, também tá ali no mesmo campo semântico, né? De mercado e tudo mais. Enfim, bazaro também é uma palavra que pode ser usada para mercado, tá bom? São sinônimos, tá? Existem sinônimos em Esperanto, assim como existem outras línguas em Esperanto também. Só que o que acontece? E aí, nós utilizamos mais mercato, nós brasileiros utilizamos mais mercato, apesar de que eu já vi brasileiro falar bazaro e super bazaro, né? Mas o normal é mercato e super mercato. Já vi americanos falarem mercato, mas na Alemanha, não sei se era um alemão ou era um polonês, que eu vi usar a palavra bazaro. Tem uma música, inclusive, Super Bazaro, se você quer ouvir uma música em Esperanto, ouça a música Super Bazar, que é muito boa, vou deixar aí na descrição o link da música Super Bazar, beleza? Então, por que eu tô falando isso? Porque é uma mesma coisa, um mercado com duas palavras diferentes, e uma palavra é mais usada em um lugar, outra palavra é mais usada em outro lugar, portanto é uma variação linguística aí no espaço, né, que variou geograficamente, tá? Não sei se eu tô usando o termo correto, eu não sou linguista, mas enfim, é isso, tá? É mais ou menos como o nosso bolacha e biscoito, né? Então, bolacha e biscoito é assim também, tem lugares que se fala mais bolacha, lugares que se fala mais biscoito, ou pessoas, né, às vezes no mesmo lugar, e aí, enfim, é isso, tem essa briga entre bolacha, biscoito e rosquinha, ou sei lá o que, enfim. Gente, é isso. Existe, então, variação linguística no Esperanto. Essa é, na minha opinião, talvez a prova mais contundente de que o Esperanto é uma língua natural, né? Se tornou uma língua natural, beleza? Se você gostou desse vídeo, clica aí em curtir, compartilha com os seus amigos, com a família, no grupo de WhatsApp da família, da igreja, do trabalho, dos seus estudos, da tua escola, beleza? Dá um joinha, coloca um comentário aí e dá uma olhada na descrição para ver como é que se escrevem as palavras que eu acabei de falar para você, tá bom? Diz lá, revidor! E aproveita para assistir mais um vídeo meu, clica num dos vídeos que aparece aí na tela para você.